Ezequiel, capítulo 40. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem. Preste atenção a tudo o que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro, havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois, ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A medida era até o pórtico, que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Depois, ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído
ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado. Suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes, salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa, no lado sul, eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor.
tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois, ele mediu o pátio. Era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. Ezequiel, capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros
e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: Este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço, acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares, em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo, desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras
em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Ezequiel, capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do 3º andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo.
Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum.